Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria estar mais uma vez juntos à distância, né? Mas estamos juntos, ligados pelo elo do amor que é Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos aqui e eu quero compartilhar com os irmãos, falando sempre sobre dramas. Estamos vivendo um drama do isolamento. Estamos aí no meio de uma crise e nós estamos vendo tantas coisas. Você ouve uma mensagem daqui, outra mensagem dali, e nós não sabemos quem fala a verdade, mas o fundamental é termos a confiança no Deus que tudo sabe, que tudo controla. Por isso, o texto lá de Jó 42, versículo 1 e 2, não tem um texto melhor para falar sobre a soberania de Deus do que o livro de Jó. E ele então chega no final do seu livro, na sua conclusão, ele chega à seguinte conclusão, de que Deus tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Diante da situação, nós sabemos que os Estados Unidos tem condições, tem recursos financeiros e já determinou parece que 10 trilhões para ajudar no avanço do coronavírus lá do seu país. Mas o Brasil não tem essa renda, não tem esse caixa e nós devemos então não ficar esperando recurso material, mas nós devemos olhar para o alto, porque nós devemos buscar o recurso espiritual para a nossa vida. E eu quero então compartilhar de um texto que fala também do noivo do Senhor da igreja para a sua amada, para a sua igreja, ou do esposo para a esposa. Está lá em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Eu vou estar lendo versículo 11 ao 14. Diz assim: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Assim é a igreja. E eu quero então aqui dar uma receita para você que às vezes está ocioso, está sem saber o que fazer. A receita de um médico, um famoso médico, ele então nos dá um remédio infalível. E eu quero passar para você essa receita desse médico famoso. Ele diz assim: se a sua saúde estiver ameaçada, trabalhe. Se os desapontamentos chegarem para você, trabalhe. Se você receber uma herança, continue trabalhando. Se a sua fé falhar, trabalhe. Se estiver nervoso, trabalhe. Se os seus sonhos forem adiados, continue trabalhando. Se a sua esperança escurecer, trabalhe. Se a tristeza o oprimir, trabalhe. Se os amigos falharem, trabalhe. Se estiver alegre, mantenha esse espírito trabalhando. Porque a ociosidade suscita dúvida e medo. Portanto, haja o que houver, trabalhe. Porque trabalhe como se a sua vida estivesse em perigo. Eu creio que nós estamos num momento muito difícil, mas aqui está uma receita. Faça alguma coisa. Se não tem nada o que fazer, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Portanto, é importante trabalhar.
Mas eu quero também passar aqui para você aqui uma parábola, a parábola dos urubus. Talvez você já ouviu, talvez você conhece, mas diz que certo tempo os urubus ficaram doentes. E ali então, logo o gavião percebeu, e o gavião começou a criticar e começou a espalhar a notícia para todas as demais aves. Olha, os urubus estão contaminados, os urubus estão doentes. Olha, não se aproximam dele, fujam dos urubus, porque eles estão doentes. E aqui então, criticando, espalhando a notícia, logo a águia pega o seu filhote e sobe para o alto do penhasco. E ali então fica isolada com o seu filhote. Mas os papagaios, que eram encantados pelos urubus, pelo voo dos urubus, se aproximaram e vieram estar perto dos urubus, comeram com os urubus, voaram com os urubus, ficaram doentes como os urubus. As pombas, por sua vez, vendo a situação dos urubus, elas começaram a trazer comida sadia, comida boa, água sadia, água boa para os urubus. E eles foram comendo aquela comida, foram melhorando, até serem curados. Como igreja que nós somos, nossa missão é o mundo, né? Nós somos chamados para pregar o evangelho no mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A nossa missão é no mundo que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Hoje nós estamos confinados, hoje nós estamos isolados, então hoje quem é o resultado da nossa missão é a nossa família. É para eles, então, que nós devemos pregar o evangelho. E como igreja, não é criticando como os gaviões, mas amando. Não é se isolando como a águia, mas se aproximando. Não é aí como fazendo como os papagaios, imitando os urubus, mas sendo diferentes, sendo como as pombas. Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura, tem uma mensagem nova. Por isso, nós como igreja, somos chamados a pregar o evangelho hoje para a nossa família. Vamos nos curvar juntos, vamos clamar ao Senhor juntos, porque o noivo está chamando. Levanta-te, igreja. Então, a primeira lição que eu quero deixar é que a igreja precisa estar de pé. Levanta-te, querida minha, põe-se de pé. A igreja precisa estar de pé. Por quê? Porque a igreja é gloriosa, a igreja é vitoriosa, a igreja precisa estar de pé. E além de estar de pé, a igreja precisa mostrar o seu rosto. E aí você pode perguntar, mas como é o rosto da igreja? Aí eu convido você a ir até diante do espelho e olhar para o espelho e você vai ver o rosto da igreja. Como é belo o rosto da igreja. O rosto da igreja é sem mácula. O rosto da igreja é glorioso. O rosto da igreja é sem ruga, sem coisa semelhante. Porém, o rosto da igreja é um rosto santo, é um rosto sem defeito. Por isso, olhe para o espelho e veja para o rosto da igreja. E veja que a igreja é gloriosa, porque você é a igreja. O mundo precisa ver o rosto da igreja, o mundo precisa, Satanás precisa também ver o rosto da igreja. Por isso, a igreja precisa estar de pé. A igreja precisa sair da fenda e mostrar o seu rosto. A igreja também precisa fazer ouvir a sua voz. Veja que a igreja é porta-voz de Deus. A igreja deve falar de Deus, porque Deus quer ouvir a voz da igreja. O mundo precisa ouvir a voz da igreja. A família precisa ouvir a voz da igreja. Satanás precisa ouvir a voz da igreja. E a igreja que fala com Deus tem uma mensagem a proclamar ao mundo, à família.
Por isso, queridos, a nossa missão é pregar, é falar, é clamar, é buscar ao Senhor. Por isso dizem que a igreja de joelhos, ela anda mais rápido do que quem anda normalmente. Que a igreja de joelho vê mais longe do que qualquer filósofo na ponta dos pés. Por isso, querido, devemos marchar, pregando o Evangelho, proclamando as verdades de Cristo Jesus para a família, até então, quando estamos juntos, mas nos fortalecendo para que amanhã possamos nos levantar gloriosamente como igreja e pregar o Evangelho ao mundo, que é a nossa missão, que é o campo missionário da igreja. Por isso, o lugar da nossa missão é a igreja e é o mundo. Então nós vamos estar junto como família, a igreja em nossa casa, a igreja com a nossa família. E porque nós devemos então estar de pé, porque a igreja é gloriosa, nós devemos falar, porque a voz da igreja é doce e o seu rosto é amável. Por isso, igreja, continue firme, olhando para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé. Esse é o nosso tempo. É hora de nos colocar de pé, é hora de mostrar o nosso rosto, é hora de falar do grande amor de Deus. Que Deus nos abençoe.